Ensina-nos a andar na tua presença e ser perfeito. Ensina-nos, Deus, a te amar acima de todas as coisas, Pai. E nessa noite o Senhor venha falar aos nossos corações, trazendo alegria, renovando a nossa fé, a nossa esperança. A Deus, que essa noite seja mais uma noite de festa dos céus, por um pecador que se arrepende, por um pecador que entregue nessa noite a sua vida e o seu coração para te servir e para viver na tua presença em espírito e verdade. Que haja salvação, que haja libertação, que haja cura. Fala, Pai, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos ouvir, Pai, para a nossa edificação espiritual. É no nome precioso de Jesus que nós oramos e já te agradecemos. Amém. 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 Aleluia. Glória a Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus tem uma palavra para o teu coração. Alegra-te. Aleluia. O texto, irmão, que nós lemos nessa noite, no livro de Daniel, ela vem relatar uma história sobre a estátua que foi edificada ali por aquele rei, uma imagem de ouro, e uma estátua que foi construída pelo rei Nabucodonosor. Querido, este rei ali, impulsionado pelas suas conquistas e pela glória da Babilônia, esse rei Nabucodonosor, ele decide ali fazer aquele monumento, aquela estátua de ouro, e ordena ali, irmãos, que todos os reverenciassem, o adorassem. Olha, querido, essa é uma das belas histórias da Bíblia, onde Deus se mostra soberano na sua fidelidade e no seu poder e na sua graça misericordiosa para com seus filhos, para com seus servos. Essa é uma grande lição, irmãos, para nós que somos cristãos dos dias atuais. Essa é uma grande lição, irmãos, para os cristãos que estão se prostrando, irmão, diante das pressões do mundo. Esses três jovens, amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, esses três jovens irmãos, eles servem de inspiração para nós. Mesmo o irmão com as suas vidas ali ameaçadas, em perigos, ele não abandonaram a sua convicção nem a sua fé. Esses jovens se mantiveram, irmãos, de pé. Esses jovens se mantiveram, irmãos, firmes na confiança da soberania de um Deus Criador. Esses jovens irmãos honraram ao Deus único e verdadeiro, ao Deus dos céus. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Olha, querido, no meio daquela multidão, como o próprio texto fala,
Estavam ali 3 jovens, 3 homens desobedientes. Seus nomes eram Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles não obedeceram, irmão, ao rei Nabucodonosor. Eles não se prostraram diante da estátua daquele rei. Eles se mantiveram de pé. Eles se mantiveram fiel ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia. Glória a Deus. Olha, querido, é assim que os filhos de Deus, eles precisam se comportar diante da pressão do mundo, diante da ostentação, diante dos prazeres da carne. Os filhos de Deus, eles não devem entrar em acordo com os falsos deuses, porque nós vivemos para louvar, vivemos para honrar, vivemos para adorar o nosso Deus, o único Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de Daniel, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, o nosso Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Paulo, na sua carta aos Romanos, ali no capítulo 12, irmãos, a partir do versículo 2, ele vai dizer: e não vos conformei com este mundo, ou com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, ou do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Aleluia. Aleluia. Não devemos, irmãos, nos moldar as coisas do mundo. Está muito perto. Agora começa já no final desta semana uma festa chamada Carnaval. E as pessoas, irmãos, envolvidas por essa festa da carne, vão estar, irmão, servindo a deuses. Uma alegria frívola e passageira, que muitas vezes, irmãos, essas pessoas que saem para brincar, eles não têm a certeza de que irão voltar. Um ambiente violento, onde vale tudo. Mas a palavra de Deus, irmãos, aqui o apóstolo Paulo, ele nos exorta, ele nos chama a atenção quanto a essa influência do mundo. Porque a influência do mundo é muito grande, irmãos, sobre nós, sobre as pessoas. Mas o mundo, a palavra de Deus fala que o mundo já é maligno. E que a sua influência, irmão, ele pode nos afastar para longe de Deus, para longe da vontade dele. Não é isso que Deus quer para a vida do seu povo. Não nos conformeis, irmãos, com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, pela renovação do vosso entendimento. Experimente, irmão, aleluia, qual boa e agradável e perfeita é a vontade de Deus. Aleluia. Olha, irmãos, nós, servos e filhos de Deus, nós somos acusados por Satanás.
e que todo aquele que não se prostrasse à terra e não adorasse seria tirado numa fornalha em chama. Mas há alguns judeus que nomeasse para administrar a província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdenego, que não lhe dão ouvido e não prestam culto a Deus deles, e nem adoram a imagem de ouro que mandasse erguer. Aleluia. Estava ali, irmão, os dedos acusando os servos de Deus. Estava ali, irmão, o mundo acusando aqueles servos de Deus. Eles não somente acusam, irmão, diante de Deus, mas também nos acusam também diante dos homens. E nós podemos ver que os assassinatos cruéis em todos os tempos foram cometidos, queridos, por motivos. A maioria desses assassinatos foram cometidos por motivos religiosos. Nós podemos perceber no capítulo 6 de Daniel, e no versículo 5, o texto vai dizer: não se achou nele senão a de ter uma fé diferente. Mas todos sabemos que Daniel foi jogado na tortura. Simplesmente, irmão, porque a fé dele não era uma fé que se prostrasse diante ou que adorasse aos deuses da Babilônia. Aquilo que o rei Nabucodonosor apregoava, e o texto vai dizer: não se achou neles senão a de ter uma fé diferente. Olha, queridos, Satanás, ele é o maior acusador do povo de Deus. Satanás lançou José na prisão, lançou Daniel na cova dos leões. Jesus Cristo, irmão, Filho de Deus, ele foi pregado na cruz. Apesar de tudo isso, Deus tem um propósito na vida dos seus servos. Nada acontece na vida dos servos de Deus por acaso. Até mesmo, irmão, nas situações mais difíceis, nas provações que nós passamos, existe a mão de um Deus Todo-Poderoso cuidando de tudo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Tudo. Mas tudo mesmo. Nada foge do olhar de Deus. Amém, irmãos? Nada foge do controle de Deus. Aleluia. Mas nessas situações, irmãos, como é que o servo de Deus, a serva de Deus, os seus filhos, devem se comportar? Conforme, irmão, a história que lemos, conforme a história desse jovem, conforme a história de Daniel, nós devemos nos comportar com fidelidade a Deus. Amém? Ei, diga para a pessoa que está no seu lado: seja fiel a Deus. Mesmo, querido, que você seja infiel a Deus, Ele permanece fiel a Deus. No versículo 17 aqui, irmãos, o texto vai dizer assim: se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó Rei. Aleluia. Glória a Deus. Devemos ser corajosos, irmãos. Devemos dizer não para o pecado, irmãos. Devemos dizer não, irmão, para as coisas fáceis, para a ostentação, para os prazeres da carne. Aleluia. Devemos ser corajosos, confiantes e obedientes
Olha, queridos, as consequências dos que adoram o mundo é mostrada aqui claramente. Versículo 29 e 23, até o versículo 29 e 23 vai dizer assim: Tu, 19, Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego que o seu semblante mudou. Deu ordem para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que costume e ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha em chama. E os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbante e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era fugir, e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes caíram amarrados dentro da fornalha em chama. As consequências, irmãos, dos que adoram o mundo. E agora o mesmo Nabucodonosor de ontem que jogava Sadraque, Mesaque e Abednego naquela fornalha. Ele agora também, ele começa a honrar aquele servo de Deus. O mesmo Nabucodonosor que nos mandou lançar hoje na fornalha é o mesmo Nabucodonosor que depois nos honra. E assim, irmãos, é o mundo. Olha, o melhor de tudo é servir a Deus com alegria, é ser fiel a Deus em toda e qualquer situação. É não, irmãos, fazer acordo com o mundo. Nós podemos ver, irmãos, que no final com Deus a vitória é certa. Amém? Aleluia. Alguém pode glorificar a Deus nessa noite? Aleluia. No final com Deus, irmãos, a vitória é certa. Deus vai te honrar à medida que você for fiel a Ele. Amém? Deus honra seus servos fiéis. A alegria dos inimigos de Deus, irmão, ela é predatada, ela tem tempo, ela é curta, irmão. Todos olharam para a fornalha de fogo ardente. Muitos ali, irmão, já estavam contando com a morte certa daqueles 3 jovens. Muitos ali, irmãos, já estavam almejando o carro que eles iam deixar. Muitos ali já estavam, irmãos, contando com aqueles carros daqueles 3 homens que ficariam vagos para eles assumir. O rei Nabucodonosor, querido, por sua vez, achava que ele tinha vencido. Aleluia. Glória a Deus. Mas eu quero te dizer, eu não sei, irmão, qual o problema da tua vida, qual a situação, qual o deserto, qual a aflição, mas eu vim aqui para te dizer, irmão, que o Deus que você serve, o Deus que está aqui nessa noite, é um Deus que chega, irmão, no momento mais difícil da tua vida, para fazer o impossível acontecer.
Olha, irmão, nós podemos ver aqui, irmão, o sobrenatural de Deus aconteceu na vida daqueles homens. Nós podemos ler, irmãos, que o fogo não pôde causar danos nenhum àqueles homens. E aí você pode até me perguntar, mas pastor, como é que pode uma coisa dessa? Mas eu quero te dizer, independente de qual for a tua situação, agindo Deus sem impedirá. Talvez para mim seja impossível, talvez para você seja impossível, talvez hoje você que está ouvindo essa pregação, você que está vendo através das redes, está dizendo eu não posso, está dizendo para mim é impossível, há quanto tempo eu estou tentando, mas eu estou te falando de um Deus que pode tudo, aleluia. O Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, o Deus de Daniel, irmão, é o nosso Deus, aleluia. Já que o que aconteceu na vida daqueles homens, irmão, o fogo não pode causar danos nenhum, da mesmo jeito, irmão. Quando Deus estende as suas mãos, nada pode acontecer, aleluia. Da mesma forma, irmão, eu posso te dizer, nada aconteceu com aqueles homens, porque o próprio Deus, através do seu anjo, ele desceu para estar com eles. Aleluia. E o texto vai nos mostrar, irmãos, que ao invés de 3 que eles tinham jogado na fornalha, quando eles observam, eles veem 4. Deus envia anjo para guardar o seu povo. Quantas coisas são difíceis, irmãos, Deus deixa que a gente mesmo faça, mas quando a causa é impossível, Ele vem, Ele usa o sobrenatural dEle para que o milagre se realize na vida do seu povo e que todos contemplem o grande amor real que Deus tem por cada um dos seus servos, porque Deus é fiel. Aleluia. O sobrenatural de Deus aconteceu, irmão. Deus entrou naquela fornalha para livrar o seu servo da morte e honrá-los, pegando os homens a honra a Deus, irmão. Precisamos honrar a Deus, ser fiel a Ele, para que Deus possa nos honrar aqui na terra. Nos momentos mais difíceis, clame a Deus, peça o socorro, porque o socorro virá dos céus. Aleluia. O salmista vai nos dizer, irmãos, através do Salmo 121, ele vai dizer, eu elevo os meus olhos para os céus ou para o monte, e onde me virá o socorro? E ele mesmo responde, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém? Busque o socorro dos céus. Nessa noite, irmão, você sai daqui com essa certeza. Qual seja a dificuldade que você está passando, qual seja a impossibilidade da tua vida, o Deus que está falando para você é o Deus de Daniel, é o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. É o Deus que é capaz de entrar na fornalha, assim como entrou para dar livramento aos teus servos. Nessa noite, é esse Deus que fala para a sua igreja. Sai daqui com a certeza que não há nada perdido, que não tem nada perdido, porque Deus, Ele é o Deus que cuida do seu povo. O possível, irmão, Ele te dá força, Ele te ajuda, Ele te capacita para que você mesmo faça, mas o impossível é com Ele. Agindo Deus, quem impedirá? Amém? Que Deus abençoe poderosamente a tua vida, renove a tua fé, a tua força e a tua esperança, e que seja fiel a Deus. Fecha teus olhos, ora comigo. Senhor, obrigado pela tua rica, santa e poderosa palavra. Ensina-nos, Senhor Deus, a sermos fiéis a ti, a permanecer, Senhor Deus, firme
no propósito de serviço, com fidelidade, com obediência e com caridade. É no nome santo de Jesus que oramos. Já te agradecemos. Amém.